Lu, coisa boa estar com você hoje. Eu sei que hoje você tem algo a nos contar, que a gente ficou curiosa no último vídeo, né? Sim, vamos falar sim. Tenho certeza, Elis, que também é muito bom estar com você, é recíproco. Vamos falar, né? Fiquei devendo da última vez, né? Você querendo saber como foi que nasceu Conectando Gerações em Movimento. Foi através das consultas, Elis, nos atendimentos no consultório, nos projetos. E teve um caso e me impactou muito, sabe? Vendo a angústia daquela criança. A mãe a todo custo, percebendo, né, ela estava perdendo o rendimento na escola, estava tendo conflitos, né? Uma criança que era bem tranquila, né, que estudava, suas notas eram boas e caíram muito, tinha conflitos com os colegas e nunca ele tinha apresentado esse comportamento, né? Como nós somos nessa parte de comportamental, então ela levou lá e ali eu comecei a atender aquela criança e eu vi que não tinha nada sobre ela, e sim sobre os pais. E diante disso, eu entendi que aquela criança estava indo para lá, mas quem precisava mexer mesmo eram os pais. Aí foi quando eu tive uma conversa com ambos e inverteu, né? A criança ficou em casa porque, na verdade, ela só precisava de um âmbito harmonioso, de afeto, de cuidado, que nutrisse, né? Que gerasse memória afetiva e não memória, né, que traga conflito, destruição, nada disso. Então, essa criança ficou em casa, porque eu não vi nada ali, a não ser questão mesmo de angústia, que ela não conseguia falar, né? Aí eu fiz algumas técnicas, desenho, e ali os desenhos foi muito claro. E a partir que eu comecei a trabalhar com os pais, eu vi o resultado da criança. Então, muitas vezes, muitos levam os filhos, mas na verdade são os pais que precisam. Então, diante, né, desse olhar, dessa sensibilidade, eu entendi, eu vou fazer pequenos movimentos com a mesa, né, que é o princípio. Então, tinha um espaço lá da Beth, uma pessoa que ela faz evento, né? Eu conversei com ela, porque não tinha esse recurso, ela foi super gente fina, assim, ela disse, não se preocupe, você me dê só uma taxa. E ali disponibilizava mesas, cadeiras, tudo, né? Eu comecei a comprar no aniversário de casamento, ganhei suplá. Então eu disse, eu vou fazer desse momento acolhedor, né? Então eu comecei a ornamentar com poucas mesas e ali alguns convidados foi no segundo momento, né? Que aqueles primeiros já foi passando para outras pessoas, gostaram. E foram, e lá era justamente isso, educação emocional, né? Então, o adulto, quando entende isso, ele não escoa esse sofrimento a seus filhos, porque isso leva de geração a geração. Então, esse Conectando Gerações é justamente educar as emoções de adultos e de criança, porque também tem um momento quando, como é família, as crianças também vão. E tem uma recreadora que também traz esse ensinamento de uma forma lúdica, com brincadeira, com materiais orgânicos mesmo, natural, né? Com folhas. Assim, é algo tão maravilhoso, tão rico. E não gasta muito, mas eu digo a você, é algo que tem valor. Algo que tem valor e ali, liberação de perdão. Outro caso também que me chamou muita atenção, um desses encontros, ele foi uma filha, uma jovem adulta. Ela, no final, quando estávamos falando dessa reflexão de perdão, ela chegou e falou que ela passou um período longo depressiva e os pais diziam que era preguiça, que era falta de Deus, porque não ia para a igreja, porque ela era fraca.
E quem cuidava dela era a sogra e o esposo só. Ela disse, só quem cuidava de mim eram essas duas únicas pessoas, porque meus pais me desprezou no momento que eu mais precisei. E elas, com o tempo, ela ficou curada da depressão. Porém, quando acontece qualquer situação que deixa ela triste, ela disse que remetia essa lembrança dos pais. E aquilo ali queria voltar para aquele mesmo lugar, né, de ficar parada. Aí eu trouxe uma reflexão e eu disse assim, vamos pensar juntas. Seu pai e sua mãe, você conheceu seus avós? Aí ela disse, sim, conheci. Eles não são mais vivos, não estão mais entre nós, mas eu cheguei a conhecer. Então, seu pai e sua mãe foi criado por eles, né? Antes não se falava o que era depressão, o que é ansiedade. Geralmente as pessoas, né, trabalhavam na roça, a gente sabe que muitos não tinham oportunidade de estudar. Então, uma pessoa que ficava parada, eles, né, assim, crença limitante, que limitava, né, dizia que não queria trabalhar, era preguiça, era falta de Deus. E isso aí escoou nele, essa crença limitante, porque foi o que eles viram e ouviram. Então, hoje aconteceu isso com você, só repetiu. Se você tiver com esse mesmo pensamento, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode escoar de alguma maneira nos seus filhos, inconsciente. Mas a partir que você entende que eles não teve essa oportunidade de você estar aqui como você está, aí ela ali começou a chorar. Aí ela disse, eu entendi. Meus pais não tinham instrução, não tinham esse conhecimento. E a primeira coisa, ele disse aí para mim, nunca esqueça, eu sempre falo isso nas palestras quando eu faço assim, ela disse que a primeira coisa que chegasse em casa, ia na casa dos pais, pedir perdão por passar tanto tempo pensando que os pais eram mal, e na verdade não era. Então, isso aí foi muito importante, não só para ela, mas eu digo para mim também como profissional, como esse movimento de alcançar uma pessoa vale muito a pena. Precisa alcançar mais vidas, mais família, conectar as famílias que estão desconectadas diante, né? Estão muito conectados, né, pelas redes sociais, mas dentro da mesma casa, desconectada emocionalmente. E é justamente onde não existe mais escuta, porque também cientificamente é comprovado que quanto mais próximo, menos escuta. Porque acredita-se tanto que conhece aquela pessoa, que aquela pessoa está pedindo um socorro através de uma fala, e é tão certo que você não escuta. Porque ouvir não é a mesma coisa de escutar. Então, às vezes ignora, não liga, você está ocupado em alguma coisa e aquela voz ficando pelo ar. Então, aquilo que não é compreendido, vem um adoecimento, né? Porque falar o que sente, isso gera saúde, cura. Mas aquilo que não é falado ou não é escutado, de fato, gera o adoecimento. Então, eu entendi que muitas pessoas adoecem, não é apenas de um fator, mas são vários fatores no dia a dia, no cotidiano, no contexto de trabalho, no contexto familiar, que vai só acumulando. E quando a pessoa realmente não consegue aguentar aquele peso emocional, é que elas param. É quando as pessoas veem que adoeceu, né? Então, foi através dessa percepção que existe esse Conectando Gerações em Movimento.